aqui. Bom dia de novo, a gente vai começar. Vocês têm no programa, se vocês quiserem consultar, vocês têm aí o conteúdo da aula. Vocês têm aí o conteúdo da aula de hoje no programa, né? Que é basicamente uma pergunta, né? Que é o que é a narrativa, ou por que narrar, né? De onde vem, no sentido de quais são as fontes remotas que nos levaram a produzir isso que nós chamamos e lemos hoje como narrativas literárias, né? A gente diz narrativas literárias porque as narrativas estão em outros domínios, digamos assim, do conhecimento ou da imaginação humana, né? Não é, como a gente vai ver, não é incomum que filósofos narrem, né? O Platão, por exemplo, que é considerado o primeiro grande filósofo sistemático, né? Justamente o filósofo que lá na República propôs expulsar os poetas da República, né? Porque ele dizia que os poetas eram falsificadores da realidade e da verdade, né? O Platão não era muito bom com verossimilhança, né? Quem entendeu mesmo de verossimilhança foi o Aristóteles, mas o Platão, entre outras coisas, se queixava, por exemplo, da Ilíada, né? Porque ela fazia os deuses falarem, né? Não preciso dizer para vocês que isso não tem nada a ver com a Ilíada, não tem nada a ver com a busca de uma verdade filosófica. A gente pode até deduzir questões filosóficas da Ilíada, né? Mas ela não é uma forma de investigação filosófica. O Homero já sabia disso, os gregos que liam a Ilíada sabiam disso, e, consequentemente, a Ilíada não tem nenhum compromisso com a verdade. Mas é importante para o Platão, né? Porque o Platão é o primeiro filósofo também a propor a ideia, entre aspas, de uma filosofia profissional, né? Então, banir o poeta da República Ideal é uma forma de evitar concorrência, né? Quem é o pensador da República? É o filósofo, não é o poeta, né? Então, um dos argumentos do Platão, né, contra o poeta é que o poeta, de certa maneira, é um falsificador da verdade ou um ilusionista da verdade, né? Inclusive no sentido que põe deuses, homens e criaturas a falar, né? E no sentido de que como o narrador pode dar expressão ou voz a qualquer coisa que não seja ele mesmo, né? O Platão que foi considerado o primeiro, que pode ser considerado o primeiro pensador sistemático a organizar um sistema de pensamento de fato, e que na sua luta contra os poetas também foi o primeiro filósofo a lutar contra o mito, né? E é muito curioso porque ele era um grande narrador. Platão foi um dos maiores inventores de mitos, né? Da filosofia grega, da cultura grega do século IV a.C., né? Ele usava os mitos como formas como narrativas de explicação das suas próprias ideias, o mito da escrita, o mito da caverna, né? Ou então ele se reapropriava de mitos e os reescrevia de acordo com os seus interesses, né? Isso, claro, não formava mais no século IV a.C. uma mitologia, né? Os mitos estavam sendo usados filosoficamente de uma forma literária, ou seja, alegórica. O mito da caverna serve para ilustrar, né, tanto a busca como as consequências do conhecimento, né, de ver além do teatro das sombras, né, que é ilusório ou seja, ver além das aparências, né, procurar
a verdade das coisas. A filosofia do Platão é orientada por essa ideia de verdade. Então, nessa primeira aula de hoje, a ideia é tentar responder a essa questão, né? Ou seja, por que narrar? Por que narramos, né? Porque narrar não é uma exclusividade de escritores, né? Narrar é um procedimento que nós mesmos realizamos diariamente, cotidianamente, né? Vocês vão embora, voltam amanhã. Se entre vocês saírem daqui e retornarem, né, vai sempre acontecer coisas, porque é isso que significa estar vivo e lançado no mundo, como diria o Heidegger, né? As coisas acontecem, né? Conosco, apesar de nós ou por nossa culpa, né? Mas as coisas acontecem. E não raro vocês no outro dia se encontram aí com, sei lá, seus amigos, na cantina, conversam e narram, né? Uma parte desses acontecimentos ou todas essas coisas que aconteceram ou que fizeram e etc, né? Essa relação que nós temos com a narrativa, né? Essa coisa de que narramos, né? Porque a narrativa não é uma exclusividade de escritores ou filósofos, é porque, de certa maneira, é narrando que a gente consegue ordenar, né, mentalmente as coisas que nos acontecem e que vão compondo, né, o nosso grande conjunto, bom dia, o nosso grande conjunto de experiências, né? A gente vai ver que a gente narra por outras razões também, né? Mas num primeiro momento, todos narramos porque narrar é uma forma de tornar acontecimentos que, enquanto nós os vivemos, parecem desconectados, né? Numa ordem inteligível. Inteligível para quem? Para nós mesmos, né? Num primeiro momento, os acontecimentos que nos sucedem precisam ser inteligíveis, ou seja, ordenados, fazer sentido a nós mesmos. Oi? Professor, essa definição que o senhor está dando de narração é sempre que há um interlocutor e um receptor da mensagem, né? Porque, escutando o que o senhor falando, me parece um pouco parecido com a fala mesmo que a gente tem, que a gente utiliza da fala, certo? Não, é que não necessariamente. Por exemplo, a gente narra para nós mesmos também. Pô. Essa é uma experiência, veja, é uma experiência que a narrativa do século XX mostrou muito bem. Autoras como a Virginia Woolf, por exemplo, né? como James Joyce, né? Ao fazer uso de recursos como fluxo de consciência, como monólogo interior, a contos todos, a romances todos, né? A passagens extensas de grandes obras da narrativa do século XX, em que nós temos longas narrações nas quais esses personagens não se dirigem a ninguém. A gente pode dizer assim, se dirige ao leitor, sim, mas o leitor é um pressuposto, não é um interlocutor de fato daquele personagem, né? Vocês compreendem isso? Sim. O leitor é uma instância pressuposta, né? Ele está pressuposto na leitura, né? Mas a gente não pode dizer que o personagem está dialogando conosco, no sentido de que nós não somos o interlocutor desses personagens. Então, a literatura do século XX, a literatura de vanguarda, a narrativa de vanguarda do século XX, é uma narrativa que fez do fluxo de consciência, do monólogo interior, que no fim das contas nada mais são do que a expressão direta dos pensamentos, ideias, sensações, sentimentos, impressões que circulam na mente das personagens, né? Essa literatura colocou o fluxo de consciência, o monólogo interior, ou seja, a riqueza desconexa,
ainda não ordenada da vida interior, né, dentro da narrativa. Note, não há aí uma interlocução, né? Aqui ainda estou tratando da narração num sentido muito, muito abrangente, que é o modo como nós contamos histórias para atribuir algum sentido à nossa própria vida, por exemplo, né? Nós, todo mundo é um pouco Forrest Gump, né? No sentido de que a gente não pode contornar isso. É uma necessidade humana, não essa de se dizer, né? A necessidade humana de se dizer liga-se a essa vaidade do cabotinismo, né? Do cabotino, o sujeito que gosta de aparecer e tal, né? Nós temos uma necessidade de dizer porque as vivências que nós desempenhamos dia a dia, elas não têm sentido por elas mesmas, né? É preciso que a gente destaque da massa de acontecimentos do dia, né, aqueles momentos ou instantes que de alguma maneira tenham um significado, um alcance, uma ressonância maior sobre a nossa consciência. Tá claro isso? Então, nesse momento, estou falando da narrativa num sentido muito, muito genérico, né? Eu não estou pensando ainda particularmente na narrativa literária, né? Quando eu pergunto por que narramos, o que eu estou dizendo é justamente isso, né? Narrar não é uma exclusividade de escritores ou de filósofos criadores de mitos como Platão, né? Ou de psicólogos, ou de sociólogos, ou seja, ou de cientistas, de qualquer pessoa que use como recurso, né, contar algo, narrar uma história, né, que pressupõe também descrever coisas e acontecimentos, né, como forma de produzir ideias, né. Essa ideia de que nós narramos é uma ideia muito, muito maior, inclusive porque estou pensando isso nesse momento num sentido antropológico, inclusive, sabem? No sentido em que a gente pensa a compreensão do homem no sentido de ser humano, né? A compreensão do homem. Quando eu digo homem, não quero ofender as mulheres, claro, nem as estou excluindo, não entendam isso, por favor, né? É que ser humano é estranho e vocês sabem que linguisticamente a gente opera sempre pela lei do menor esforço, né? É mais fácil falar homem, mas homem aí engloba a categoria universal de ser humano, né? Não é uma forma de exclusão, né? Obviamente. Eu tô pensando por que narramos aqui de um ponto de vista de uma dimensão sobretudo antropológica, né? Que, como eu disse, a antropologia é esse ramo do conhecimento humano que tenta compreender a natureza do homem em função da cultura na qual ele se encontra inserido, né? Seus hábitos, comportamentos, a relação com a sua tribo, com o seu povo, com a sua sociedade, né? E etc., né? Vejam, nas culturas antigas, por exemplo, né? E não digo só nesse caso, como nós veremos a partir do mês que vem com Homero, né? A Ilíada, a Odisseia, ou seja, não estou me referindo aqui exclusivamente aos gregos, mas se vocês pegarem outros estudiosos das mitologias dos povos antigos, né? Nas culturas antigas, os mitos, por exemplo, se constituíam como grandes complexos narrativos, né? Para os gregos também, mas não só para eles, como eu disse, para os hindus, na verdade os Vedas, né?
para os povos originários latino-americanos, do Brasil, todas as culturas, de um ponto de vista antropológico, têm, digamos assim, para simplificar, os seus sistemas de mitos, que nada mais são, como eu disse, do que grandes complexos narrativos, cuja finalidade, nessas culturas antigas, era uma finalidade explicativa, né? Ou seja, por que produzia-se mitos, né? Produzia-se mitos porque havia a necessidade de explicar o mundo, as coisas e o próprio homem, né? Bem como o lugar do homem no cosmo. E havia necessidade de explicar o próprio cosmo, né? Quase todas as culturas antigas, pelo menos as que eu conheço do ponto de vista antropológico, têm as suas próprias cosmogonias, né? As suas próprias narrativas de origem do cosmo, né? Todas as culturas, né, antigas têm as suas narrativas cosmogônicas. Por quê? Porque a necessidade dos povos de criar enredos, né, que narram e descrevem a própria formação do universo. Porque uma das necessidades mais obsessivas do homem é entender justamente qual é o seu lugar na ordem. Não é o seu lugar aqui na sala de aula ou na universidade. A gente tem uma pretensão, nós sempre tivemos uma pretensão como espécie dotada da capacidade de linguagem e, consequentemente, de pensamento, nós sempre tivemos essa enorme pretensão de que vamos encontrar uma resposta para a questão de qual é o nosso lugar e o nosso papel no cosmos, ou seja, na ordem universal de tudo, né? A gente sabe que a gente nunca vai conseguir encontrar essa resposta, mas isso não nos impede de tentar. Os mitos nas culturas antigas eram basicamente isso, né? Quer dizer, complexos narrativos cuja finalidade era de explicar o mundo, as coisas, o homem, o seu lugar, o cosmo, o lugar do homem no cosmo, o lugar do homem na tribo, o lugar do homem na vida, né? As culturas modernas, por sua vez, né, elas ainda preservam os mitos, né? O Deus, o indivíduo, a liberdade, o progresso, né, são todos mitos, né? Sem querer, obviamente, ofender a crença de ninguém. Eu não estou pensando aqui do ponto de vista... Não estou pensando em Deus aqui do ponto de vista de um crente, de um fiel. Estou pensando em Deus aqui de um ponto de vista intelectual, tentando situar, tentando considerar que, ao mesmo tempo que há quem acredite em Deus como essa força transcendental e criadora, né, há quem acredite nele exclusivamente como um mito, ou seja, uma narrativa explicadora, né? Uma narrativa explicadora. No caso, situado dentro dos três grandes monoteísmos aí, que constituem uma grande parte, né, da cultura religiosa ocidental, né? As culturas modernas, elas preservam ainda os seus mitos, né? Deus, o indivíduo, Theodor Adorno, filósofo alemão, né, lá na Dialética do Esclarecimento, ele diz que um dos maiores mitos que a sociedade burguesa, ou seja, industrial e capitalista, baseada na divisão social do trabalho, o trabalho que aliena o homem da própria produção que ele é capaz de realizar, ou seja, que aparta o homem das coisas que ele mesmo produz, né? Sem querer parecer comunista, embora eu seja, né? O Adorno diz que o indivíduo é o grande mito que a sociedade burguesa criou, né? Essa ideia de que nós somos mônadas, ou seja, indivíduos completamente apartados dos outros, né? Que nós tomamos
nós fazemos nossas escolhas baseadas numa racionalidade, meios e fins, ou seja, eu vou fazer isso para obter aquilo, né? Muito clara, muito segura, que nós temos uma vontade autônoma, ou seja, aquilo que a nossa volição, a nossa capacidade de desejar se manifesta autonomamente a partir dos nossos interesses, tal. O Adorno diz que tudo isso são as ilusões constitutivas do mito do indivíduo na sociedade burguesa, né? Ou seja, quem é de fato autônomo na sociedade burguesa, nesse mundo em que nós vivemos hoje? Porque esse mundo em que nós vivemos hoje, apesar que ainda que algumas pessoas digam que a luta de classes acabou, eu falei isso ontem aqui, ainda que algumas pessoas digam que a luta de classes acabou, né? Igual aquele economista que perguntaram para ele se a guerra contra a pobreza tinha acabado, e ele respondeu ironicamente que acabou e os pobres perderam, né? É claro que a luta de classes não acabou, porque enquanto o homem for alienado pelo próprio trabalho, que deveria servir para garantir não só o seu sustento, como o enriquecimento da sua vida pessoal, interior, espiritual, né? Enquanto o homem for alienado pelo próprio trabalho, enquanto o trabalho for a maior parte da experiência do homem na vida e no mundo, né? A luta de classes continua, ok? Não, isso é inevitável, né? A divisão do trabalho na nossa sociedade hoje ainda é uma coisa meio começo do século XX, né? A escala 6x1, 8 horas diárias de trabalho, às vezes 9, algumas pessoas 10, né? Eles dizem assim, mas paga-se as horas extras, tal. Foda-se, imaginem só, 10 horas de trabalho, 11 horas de trabalho diárias e etc, né? Isso acontece ainda hoje, isso é absurdo, né? Numa escala 6x1, que deixa para o indivíduo exercer a sua liberdade e a sua autonomia um dia da semana. Fora o deslocamento, né? Que aí já vai mais 50% do dia da pessoa. Sim, exatamente. Fora os deslocamentos, fora essas coisas todas, mas a questão de fundo né, do modo como a nossa sociedade está organizada em relação ao trabalho, à dependência da produção, da mercadoria e do consumo, sobra um dia na semana para que o indivíduo tenha o direito de exercer, digamos assim, a sua autonomia, né? Às vezes só mais um dia para ele se alienar ainda mais. Exatamente, porque o que ele faz? Passa o domingo inteiro vendo Netflix e tal, né? Por quê? Porque tá cansado, porque ler é legal, mas demanda atenção tal, e você tá com a sua atenção destruída, porque você tá pensando assim, gente, é 8 horas da manhã do domingo, daqui a pouco tá tocando a música do Fantástico, e eu me fodi, porque acabou, vai ter que começar tudo de novo, né? Vejam, a gente vive... Não tem nada mais ilustrativo de que a liberdade e a autonomia individual é um mito, tal qual o Adorno diz, né? Do que essa expressão horrorosa que as pessoas inventaram nas redes sociais, que é o sextou. Sabe por quê? Porque é uma vida inteira. Vocês vão passar por isso também, eu sinto informá-los. É triste. Se já não passam por isso, irão passar por essa horrorosa experiência de ter que passar a semana inteira pensando na sexta-feira, se tiverem a sorte de não trabalhar no sábado, para poder, exercer uma liberdade mínima, né? E o indivíduo, essa ideia do indivíduo como uma figura autônoma, de vontade autônoma, né? O Adorno pensa isso como um mito justamente porque a maior parte da nossa vida não é que nós somos alienados no sentido de que não temos consciência. Nós temos, é que a maior parte da nossa vida que devia mais importar é alienada pelo trabalho, né?
Vocês querem... A literatura está cheia de exemplos significativos disso. O maior do século XX, e talvez de todos os tempos, seja a Metamorfose do Kafka. Não é? Alguém aqui já leu a Metamorfose? Como começa a novela, né? Certa manhã, depois de despertar de sonhos intranquilos, Gregory Samsa percebeu que havia se transformado num inseto monstruoso, né? E aí o Kafka, o narrador kafkiano, imediatamente muda a natureza do registro, né? Ele não está interessado, como eu disse ontem, em explicar os meandros, os mecanismos a partir dos quais esse sujeito se transformou num inseto. É a mesma coisa que o Brás Cubas faz, só que numa narrativa em primeira pessoa, lá no começo do romance, né, lá no prólogo, quando ele diz assim, olha, eu poderia explicar a natureza, o modo como eu consegui escrever essas memórias, né? Porque quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas deve se lembrar que o Brás Cubas diz lá no prólogo, né? Ele fala assim, olha, eu não sou propriamente um autor defunto, né? Eu sou um defunto autor para quem acampa o túmulo foi outro berço. E aí ele termina dizendo que ele poderia explicar o expediente que ele usou para mandar essas memórias do outro mundo para o nosso, mas que ele não faria isso porque é uma coisa muito longa e seria muito cansativa. E pronto, assim ele resolve o problema de ter que explicar como que um morto está escrevendo as próprias memórias, né? Do mesmo modo que o Kafka, na Metamorfose, assim que ele narra esse acontecimento abre a narrativa, né? Assim que ele narra esse acontecimento, o narrador kafkiano muda o registro, né? No sentido de apontar que ele não entende, ele não compreende o que está acontecendo. O narrador, de certo modo, o descreve. Mas ele mesmo não sabe o que aconteceu com o corpo dele. Ele sabe que aconteceu alguma coisa muito terrível, afinal de contas, ele não consegue se mover e ele percebe que tem que reaprender a se mover, porque ele percebe que estranhamente parece ter, digamos assim, mais pernas do que ele tinha quando foi dormir, né? Gente, isso é engraçado, isso é uma loucura, né? E tão logo ele se dá conta, já nas primeiras páginas da novela, ou romance, tanto faz, né? Tão logo ele se dá conta de que aconteceu alguma coisa muito perturbadora na ordem da sua humanidade, alguma coisa que o incapacita para a vida que ele vivia antes. Qual é a primeira grande pergunta que ele se faz? Qual é o primeiro grande problema que ele se coloca? Como ele vai trabalhar? Como eu vou trabalhar assim? Vejam, não pode haver na literatura um exemplo mais bem acabado da brutalidade da alienação do homem pelo trabalho, como diria o Marx, do que a Metamorfose do Kafka. O funcionário ainda vai atrás dele. Sim, o gerente lá, o chefe dele, ainda vai atrás dele na casa dele, fica batendo na porta, enchendo o saco. Porque, como todo patrão, é um filho da puta. Né? Fica lá enchendo o saco e tal. Né? Então, vejam, as culturas modernas preservam ainda os seus mitos, encerrada essa digressão. Não sei se fica claro para vocês porque o indivíduo é um mito, né? Segundo o Adorno, por exemplo. Vejam, na ordem atual da sociedade, a partir do momento que você chega no seu trabalho, você não pode interromper o que você está fazendo, você não pode ir embora, não pode sair mais cedo, até, por exemplo, para como indivíduo você realizar aquele conjunto de coisas que dizem respeito à sua vida espiritual, à sua espiritualidade, à sua fé, ou seja, você não pode sair no meio do expediente e dizer para o chefe que você está indo no culto. E as igrejas não fazem culto na hora do expediente, porque sabe que não vai ter ninguém lá. Por que não vai ter ninguém lá? Porque só os muçulmanos interrompem o expediente de trabalho para rezar, né? Na tradição judaico-cristã, né?
Na tradição judaico-cristã isso não existe. Ninguém vai... Vejam, não há culto de segunda-feira às 10 horas da manhã. Segunda-feira, 10 horas da manhã, você e a sua fé tem que estar inteiramente depositado no trabalho, né? Como o Gregory Samsa na Metamorfose, né? Vocês querem uma capacidade, uma força de alienação maior do que essa? Tipo, enquanto a gente trabalha, a verdade é que a gente pode fazer muito pouco, na verdade quase nada, das coisas que nos tornariam um indivíduo de verdade. A gente não pode ouvir música, a gente não pode usar o telefone, não pode beber. Isso é agressivo. Vocês não fazem ideia como isso é agressivo para o trabalhador não poder beber no ambiente de trabalho, né? Entre todas as conquistas do sindicalismo, essa não está, infelizmente. Mas é isso mesmo, Carlos. Veja, a gente não pode fazer basicamente nada que não seja trabalhar. Mas o aspecto desalentador disso é que isso se dá durante 8 horas por dia, 6 dias por semana. Se você tiver sorte, 5. Vejam, é absurdo, porque o que resta da vida, de fato, para você viver autonomamente, o indivíduo se torna um mito nesse sentido, porque não é só a questão de não poder viver autonomamente, é porque esse modelo de vida social acaba, de certa maneira, condicionando até nossas escolhas, né? No sentido de que, às vezes entre, por exemplo, 2 possibilidades de trabalho, a gente continua naquela que a gente detesta, porque paga mais, porque tem benefícios e etc. Ou seja, a gente prefere preservar uma relação, a gente faz uma escolha deteriorada e que vai ser deletéria para a nossa própria vida. A gente prefere fazer essa escolha a escolher, por exemplo, ganhar menos ou um pouco menos e trabalhar e se mudar, migrar para um emprego que pareça mais satisfatório. Oi, Carlos. Existe um perigo na autonomia do próprio eu? Então, não sei se existe um perigo, mas o que eu posso dizer é que a gente também deve ser ruim uma sociedade completamente autônoma em que as pessoas resolvem fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, a hora que elas querem, porque ao invés da gente chegar a uma sociedade transcendental, a chance é da gente regredir ao estado de natureza do Thomas Hobbes, né? A luta de todos contra todos, né? É um contrato social. Exatamente. Eu acho que é sempre... Vejam, uma coisa muito comum nesse universo das redes sociais, da internet e tal, essa vida artificial e falsa, né? Do mundo virtual, uma coisa muito comum são esses discursos good vibes, né? Eu odeio isso, tá? Acho detestável, né? Acho detestável, acho nojento, acho que é coaching espiritual, o que é um horror, porque aí eu prefiro os padres e os pastores, né? Pelo menos eu sei que eles estão me enganando, porque eles fazem isso há muito tempo, né? Mas vejam, tem uma ideia muito comum nos dias de hoje, que é assim, buscar conhecer-se, né? Acho que todo mundo já viu gente falando em autoconhecimento. Agora, vocês já notaram como que as pessoas falam em autoconhecimento? A impressão que se tem é que aquilo que a gente vai descobrir sobre nós mesmos é sempre bom. Porque a impressão que se tem é que aquilo que nós não sabemos sobre nós pode nos tornar ainda melhores, né? Pode fazer da gente figuras ainda melhores do que nós somos. Nós já tendemos a achar que somos muito bons. Ou bons, ou qualquer coisa do tipo. Mas há um pressuposto nessa ideia banal de autoconhecimento que circula pela internet, de que eu vou dedicar-me a ouvir-me
filosoficamente até, como se todo mundo tivesse os instrumentos para fazer essa audição filosófica de si mesmo. Eu vou dedicar a ouvir-me, e o que eu vou descobrir, o que eu vou conhecer, e o que eu vou conhecer vai ser necessariamente bom. Gente, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A gente pode... É só pensar nas pessoas que fazem terapia, que, em geral, acabam defrontadas com partes de si mesmo, com um conhecimento de si, que é sempre muito doloroso, né? Agora, nas redes sociais vende-se essa ideia de que nós podemos nos autoconhecer. Sabe essa coisa que eles tentam dar uma cara meio grega, meio hindu, meio zen e tal, né? Isso tudo é bobagem, né? Isso tudo engana as pessoas incautas, justamente como eu disse, as pessoas que não têm instrumentos, né? Instrumentos concretos do entendimento para se defrontar com isso, né? Eu ia falar da questão da terapia mesmo que o senhor já citou, porque uma conversa que eu tive com a minha terapeuta nesse caso foi de que as pessoas veem a terapia como uma cura moral. Então, assim, tudo que é ruim no ser humano vai acabar quando você faz terapia. Exatamente. Isso é muito bom. E às vezes as pessoas aceitam que você é um ser humano ruim. Assim, eu sou ruim mesmo. E às vezes, quando você cura o pior de você, você pode estar correndo o risco de curar o melhor de você. Né? A gente nunca sabe qual é a parte de nós mesmos que a gente está curando, que é fundamental, né? Para sustentar a nossa existência inteira como nós a vivemos até aquele momento. Percebam, o exemplo da terapia é muito bom, porque o que é a terapia, no fim das contas, se não é um processo de elaboração narrativo? Você senta lá, diante do terapeuta e narra. Narra o quê? Você não sabe, porque você começa... É a Virginia Woolf, entendeu? Um fluxo de consciência. Você começa e narra, né? Às vezes você nem consegue compreender muito bem como chegou a uma determinada ideia, né? Mas eu acho sim que há sempre um risco. Eu não sei se é perigoso, mas é sempre um risco essa busca pela conexão com o próprio eu, né? Há o risco de alterarmos uma certa compreensão de nós mesmos, né? Chegando a outros entendimentos, e aquela compreensão que nós deixamos para trás é irrecuperável, né? Nós não podemos... Vejam, quando nós nos compreendemos num sentido muito distinto daquilo que nós pensávamos ser, nós nunca mais podemos... Vejam, é como quando a gente sai do estado de ignorância. A gente nunca mais consegue retornar a ele, né? Ou seja, a partir do momento que pelo entendimento eu rompo com certas cegueiras ou preconceitos que agenciavam o meu modo de ver determinadas coisas, a gente não consegue mais voltar a isso, né? Em outras palavras, quando a gente deixa de ser estúpido, não consegue voltar à estupidez. A estupidez é irrecuperável, né? E um dia a gente sente falta dela, porque se a gente passa a olhar para o mundo, para as coisas, né? Para nós mesmos e sentir saudade de quando éramos burros, né? Fácil ser burro. Exatamente, né? Eu não sei se é mais fácil, mas Mas é mais fácil ser mais feliz quando você sabe que é que talvez seja mais fácil uma certa ideia de alegria exultante, né? Que as pessoas confundem com felicidade, com ser feliz, quando você, sei lá, né? Quando você não tem crianças sendo massacradas na Palestina dia a dia por toneladas de bombas e mísseis, tal, né? Mulheres e crianças, né? É absurdo, em pouco mais de um ano de guerra, que guerra é essa? Que guerra é essa em que mais de 50% das vítimas são mulheres, idosos e crianças? Isso não é uma guerra, isso é um massacre. Não. Uma guerra é quando o outro lado que está morrendo tem condições de revidar, né?
mas não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque eu estou gravando essa aula e depois as pessoas, se alguém ouvir, vai falar comunista. Vai falar antissemita, porque virou isso, né? Você não pode criticar o massacre do Benjamin Netanyahu na Palestina, que isso imediatamente te torna antissemita, né? Como se o sionismo fosse muito bom e tivesse conduzido Israel a uma situação muito legal, muito positiva, né? Os próprios judeus ortodoxos são contra a guerra, porque os judeus ortodoxos são contra a ideia do sionismo, porque para eles o sionismo é uma coisa política, não tem nada a ver com a expressão religiosa, com a expressão da fé e tal, né? Mas não dá para discutir essas coisas, porque, tipo, você faz isso tendo lido Tariq Alif, Eduardo Said, etc. As pessoas fazem isso porque viram no Datena, porque leram no WhatsApp e tal. E veja, eu não tenho a menor condição de ganhar do Datena num argumento e tal, né? Porque, como eu disse, infelizmente não sou mais burro, né? Então é impossível, ok? Né? Como eu estava dizendo, as culturas modernas preservam ainda seus mitos, né? Ao mesmo tempo em que as culturas modernas espraiaram no sentido de que, né, distribuíram sua necessidade de criar símbolos que se enraizem no nosso imaginário, porque no fim das contas os mitos nas culturas antigas ou nas culturas modernas nada mais são do que símbolos que se enraizam no nosso imaginário cultural e que nos ajudam, ou seja, são símbolos porque têm um significado estável. Então, assim, quando a gente olha para esses mitos, né, para essas construções simbólicas, para essas alegorias, a gente encontra uma explicação, um sentido mais ou menos estável para certas coisas, né? Então, as culturas modernas, elas preservam ainda seus mitos, né? Ao mesmo tempo em que elas espraiaram a sua necessidade de criar símbolos, né? Essa necessidade de criar símbolos que se enraizem no nosso imaginário, né? As culturas modernas espraiaram essa necessidade de criar símbolos para quase todos os aspectos da nossa experiência comum, social, né? Inclusive pelas artes em geral e particularmente o que nos interessa aqui na literatura, ou seja, nas culturas antigas, os mitos como complexos narrativos estavam sempre ligados de algum modo a uma experiência transcendental, no sentido, inclusive, do culto religioso, né? Da expressão ritualística. Mas nas culturas modernas, não. As culturas modernas preservaram os seus mitos e, ao mesmo tempo, criaram outros por meio de novas narrativas, né? Criaram outros mitos, outros símbolos, outras alegorias, né? Que atingiram todos os aspectos da vida, a cultura, as artes em geral, né? E particularmente na literatura. A literatura é, entre outras coisas, e talvez principalmente, uma máquina humana de produzir novos símbolos, de criar novos símbolos, né? Pessoal, isso está claro até aqui? Sim? Alguém tem alguma pergunta? Vejam, aqui a gente... Oi. Na questão da literatura moderna mesmo, a gente poderia dizer que a questão da cidade, assim, dos personagens, poderia ser uma espécie de transcendentalidade dentro dessa literatura ou não necessariamente? Em que sentido? Como era, por exemplo, com os mitos clássicos, eles tinham essa questão transcendental dos deuses. Ah, sim, entendi. A gente poderia ter nessa questão da cidade, por exemplo, quando o personagem a vida urbana, ou, por exemplo, que ele tem um contato... o personagem circulando pela cidade, como no caso da poesia do Baudelaire, a figura do flaner, o sujeito que caminha, anda sem destino pelas ruas, observando e tal, né?
Eu acredito que haja, por parte dos escritores, em larga medida, uma certa necessidade de transcendência, né? Veja, por que alguém se dedica à narrativa ou à poesia? Porque, de certa maneira, tem que ter alguma percepção de que a realidade na qual ele se encontra inserido é muito menor, é muito mais insatisfatória do que o que a imaginação dele lhe dá, lhe supre ou pode produzir, né? O problema é que não... E eu assumo aqui o ponto de vista de alguém cuja formação crítica vem do materialismo, né? Eu não acredito que seja possível, eu não acredito nem que as estruturas religiosas hoje ofereçam uma possibilidade de transcendência ao indivíduo. Eu acho que não há mais transcendência possível, né? No caso do Poe, a gente vai ver no Homem da Multidão, né? O protagonista persegue o homem da multidão porque, no fim das contas, são duas figuras mais ou menos solitárias, né? Que se sentem abandonadas nesse mundo da cidade, que se sentem indistintas, sem nenhuma distinção, no meio dessa multidão, né? Tanto que, no final, o narrador se horroriza um pouco, né? Quando ele finalmente alcança o homem da multidão, ele se horroriza um pouco, né? E nesse horror tem muito de uma espécie, vejam, de autoconhecimento, né? É como se ele percebesse que andou atrás desse homem, né? E não havia nada no fim para ser encontrado, né? Ou seja, ele parte de uma experiência de incerteza e chega à compreensão do vazio, né? Não há nada menos transcendental do que isso, né? O transcendental em filosofia, né? O transcendente é aquilo que está além de alguma coisa, né? Então, qual é o pressuposto? O pressuposto na filosofia transcendental é que eu posso começar a pensar na origem do mundo e das coisas e chegar, de repente, a uma explicação transcendente que está além da materialidade do mundo, por exemplo, Deus, né? Mas no mundo moderno, essa transcendência não é mais possível, né? Como eu disse, até o exercício da fé, do culto, dos rituais é regulado por outras instâncias de poder que não estão mais sob o controle completo do indivíduo. É claro isso para você? Né? Eu acho que a gente sempre busca o além de alguma coisa. É da natureza humana, né? Mas lá na epopeia, os personagens encontram, entendeu? Na narrativa moderna, não há mais esse além de, né? O além do homem é o próprio homem na narrativa moderna. Não é por acaso que lá no início do século, né, de novo a Virginia Woolf, o James Joyce, o William Faulkner, vão fazer do monólogo interior o principal dispositivo narrativo, né? Ou seja, nessa literatura, nessa narrativa, o além do homem é o próprio homem. Para onde o narrador volta-se? Ele volta-se para dentro de si mesmo, né? Mas não é um dentro no sentido da sua psicologia. Ele volta-se para dentro das suas impressões mais profundas, para aquele espaço em que tudo que acontece dentro de nós é temporalmente caótico, espacialmente desordenado, em que as ideias, os afetos, os sentimentos circulam sem que a gente ainda tenha mediado essas coisas por meio da razão, do pensamento, do entendimento. Tá claro isso? Né? Eu sei que é triste dizer isso, porque vocês são jovens, devem ter esperanças. Eu não gosto de acabar com as esperanças das pessoas, eu até gosto, né? Mas infelizmente o grande problema do nosso tempo, o grande problema que se coloca à literatura moderna, né? Qual é o seu nome? João. Como o João perguntou, ao contrário
ao contrário da literatura clássica grega, vejam, quem pode dizer, a gente vai ver, por exemplo, que o Aquiles, o Patroclo, o Heitor, o Odisseu, né, eles encontram um sentido para a sua vida na própria vida, naquilo que eles realizam ou estão destinados a realizar, né? Quando o Aquiles resolve, quando o Patroclo morre, vestido com as armas do Aquiles, confundido com o Aquiles no campo de batalha, e o Aquiles resolve voltar à guerra, né, para vingar o Patroclo, ele tem um outro longo diálogo com sua mãe, né, a deusa Tétis, uma ninfa, né? E ele diz que vai retornar à guerra, apesar de se sentir ofendido, porque ele precisa vingar o amigo, né? Ele precisa vingar a morte do Patroclo. Ele só vai encontrar descanso quando realizar integralmente a sua vingança. E o que a mãe o alerta? A mãe o alerta que se ele fizer isso, ele mesmo vai encontrar o próprio destino depois. É muito curioso, é muito irônico, né? E é a cara da epopeia homérica, da narrativa homérica. É muito irônico que o destino do Aquiles e do Heitor estejam tão intimamente ligados assim. Ou seja, para ele se vingar da morte do Patroclo, ele precisa matar o Heitor. Mas matar o Heitor é selar o próprio destino. A mãe o avisa, você vai morrer depois disso, né? E ainda assim, ele sente a sua existência justificada. Ele fala assim, foda-se, né? Ele não fala assim, estou adaptando a Ilíada, né? Mas ele fala assim, bom, eu estou pronto para realizar esse destino, né? Aliás, eu vim para cá para realizar esse destino, porque uma das grandes virtudes para o guerreiro grego, né? A parte da sua timê, da sua honra, né? Só se realiza pela glória que ele alcança, mas ele só alcança a glória, a verdadeira glória, né, morrendo jovem em combate. A gente olha para isso na Ilíada nos dias de hoje, e é claro que a gente não consegue compreender isso, né? Como alguém pode imaginar que o sentido da sua existência integral esteja dado na ideia de morrer jovem, né? Porque morrer jovem é morrer no auge da virilidade, da força, da juventude, da potência, da beleza, tal. E se ele morrer jovem combatendo, ele estava colocando tudo isso, a juventude, a beleza, a virilidade, a força, né, a serviço de um projeto, de uma missão, né? Ele está se realizando, né? É o que os gregos chamavam de bela morte, né? A ideia de alcançar essa glória que vem da distinção, do reconhecimento do outro, tipo assim, olha só, o Aquiles morreu, antes ele do que eu, mas olha só como ele morreu, não morreu de qualquer maneira, né? A ideia, isso é repetido a exaustão na Ilíada por diferentes personagens, mas principalmente pelo Aquiles. A ideia de que ao morrer se construirá, o Heitor diz isso, né? Diz assim, olha, né, quando eu morrer, se construirão memoriais ao meu nome, né? Ali mesmo na planície onde eles estão combatendo, já tem vários memoriais erguidos, né? E aí alguns personagens dizem assim, as pessoas passarão por aqui e verão que aqui pereceu o grande Diomedes, né? O Sarpedon, sei lá, né? É exultante para eles essa ideia, porque eles encontram na guerra e na batalha, ou seja, naquilo que fazem, né, a substância significativa das suas vidas. Agora, gente, imaginem só, uma pessoa que passa o dia inteiro calculando imposto de renda, como que ela pode encontrar nisso a substância significativa da sua vida?
Uma pessoa que passa o dia todo vendendo produtos para gente idiota e banal que as trata mal no shopping. Como que a pessoa pode olhar para isso e pensar assim, olha, essa aqui é a minha bela morte e tal, né? Isso aqui justifica a minha existência, né? Isso, de certa maneira, recoloca o problema da transcendência, né? E do além de. Como que a gente pode chegar ao além de nós mesmos, né? Se a gente se vê constrangido a viver num mundo que parece que não nos oferece mais nenhum sentido, que não seja esses que a gente precariamente tenta dar as coisas todos os dias, né? Tá claro isso? Eu sei que é triste, mas aí foda-se vocês, vejam que vocês que vejam o que vão fazer com esse minuto de sabedoria, né? Então vejam, quando eu digo a literatura se converteu para nós numa forma justamente de enraizar essa necessidade pela criação de símbolos que nos forneçam significados mais ou menos estáveis para as coisas, né? Assim, o Aquiles, nesse sentido, é um símbolo, porque quando eu olho para ele, o que eu vejo? Eu vejo, apesar da ira, da desmedida, da ubris, né, o excesso, eu vejo no Aquiles o valor da obstinação, né? Tudo bem que pessoas idiotas com iniciativa também são pessoas obstinadas, né? Mas o Aquiles congrega uma sabedoria, uma capacidade de pensar, se expressar, né? Ele fala nas assembleias e ele fala sempre muito bem. Ele não é, veja, um Aquiles não é só um rostinho bonito e um grande matador. Ele é também, né, uma figura muito eloquente, uma figura que domina. E para os gregos isso era muito importante, né? Por isso que na Ilíada, por exemplo, aqueles caras passam mais 90% do tempo falando. Até quando eles estão se combatendo, eles estão conversando um com o outro, tal, porque o logos, o que a gente pode traduzir como a palavra, o discurso, para os gregos era uma coisa muito, muito importante, né? Não é por acaso que o pilar da política grega é a ágora, né? A assembleia pública. Vejam, na Ilíada e na Odisseia, até os deuses fazem assembleias. Ou seja, até os deuses tomam decisões, né, reunindo-se, debatendo, né, e apresentando seus pontos de vista e suas perspectivas sobre as coisas. A oratória, a eloquência, a capacidade de se expressar, né, de se expressar com clareza, de eventualmente convencer o outro, tudo isso, a habilidade retórica para os gregos era tão importante quanto a habilidade física, né? Quanto a habilidade militar, né? Isso tudo era parte do que os gregos chamavam de paideia, o processo de formação do indivíduo, né? Quem quiser conhecer mais sobre isso, aí no programa tem o Werner Jäger, um helenista alemão, né? Tem um livro que até hoje é considerado uma das bíblias dos estudos helenistas, que se chama justamente Paideia. É um livro enorme, tem umas 1000 e tantas páginas e tal, e é um dos livros mais abrangentes sobre o processo de formação, né, espiritual e de caráter do homem grego, a educação do homem grego, a educação formal no sentido de instrução, mas também a educação espiritual, a educação militar, essa educação aristocrática voltada para uma vida baseada em ideais elevados de, né, nobreza e realização pessoal humana, né? Lembrando que para os gregos a realização pessoal passava sobretudo e principalmente pela realização coletiva da comunidade, né? A gente não tinha essa ideia, os gregos não tinham essa ideia de que se realizavam pessoalmente, podiam fazer isso apartados
da comunidade na qual estavam inseridos, né? Essa é uma ideia moderna de que eu posso alcançar a realização pessoal por mérito próprio, sabe? A meritocracia. Então, né? É uma bobagem. É lógico que o mérito existe, é lógico que você é capaz de fazer coisas por si mesmos. Veja, vocês são capazes de investir na própria educação cultural, né? Lendo, vendo bons filmes, né? Tendo boas conversas com amigos igualmente inteligentes, com os quais se pode aprender, tal, aprendendo a ouvir e compreender o que as pessoas estão dizendo, mais do que falar. A gente pode aprender essas coisas, mas a verdade é que ninguém se realiza individualmente, fora da atuação da sociedade e das suas exigências sobre o próprio caráter. Isso é impossível, né? Agora, para os gregos, a realização pessoal era parte de uma vida comum, comunitária, coletiva de verdade, né? O Aquiles é o maior dos heróis gregos, mas ele só é o maior dos heróis gregos porque está ali com sabe-se lá quantos mil outros soldados lutando essa guerra, e porque do outro lado em Troia há soldados tão bravos e tão dignos de honra quanto os gregos que estão ali, os gregos e os generais que estão ali combatendo. Tá claro isso, pessoal? Sim? Então vejam, nas culturas modernas, a ideia de que é preciso, é necessário criarmos símbolos, né? E que esses símbolos nos ofereçam sentidos estáveis, explicações mais ou menos estáveis para as coisas, né? Essa ideia alcançou quase todos os aspectos da vida moderna, porque se vocês pegarem a ciência está cheia das suas narrativas, dos seus mitos de explicação também, né? A ciência também se faz por meio do uso da imaginação, que é essa talvez a maior faculdade do espírito humano, seja a imaginação, essa possibilidade de criar algo a partir do nada, né? Ou de transformar as coisas a partir das próprias ideias, né? E aqui eu vou fazer uma digressão, né? Para explicar e também para já usar isso como uma forma da gente entrar no que é a narrativa, digamos assim, na alma da narrativa, né? Quando eu digo que Deus é um mito, né? Eu digo que Deus é um mito porque o que é Deus, se a gente olhá-lo sem a ênfase da fé, da crença, tal, né? Da espiritualidade, daquilo que nós acreditamos, se não uma imagem, um símbolo, né? Cuja função é de atribuir uma origem, uma explicação, um propósito, ainda que enigmático, né? Não é por acaso que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E é muito curioso esse ditado, porque notem, ele escreve, né? Então, eu digo que Deus é um mito por isso, porque eu estou pensando Deus aqui do ponto de vista de um entendimento literário, do entendimento racional da literatura, de uma compreensão não religiosa, obviamente, de Deus. Eu digo isso porque eu entendo que as pessoas têm suas crenças e meu objetivo não é ofender essas crenças. Até quando eu faço piadas com Deus, e eu faço muitas piadas com Deus, é óbvio que não estou me dirigindo à crença pessoal de ninguém, né? Então, quando eu digo notem que Deus escreve, né? A gente pensa assim que Deus, esse grande mito aí da tradição judaico-cristão, não poderia ser um símbolo mais moderno, né? Deus encarna a própria figura do escritor, esse criador original, né? Aquele que funda o mundo e todas as coisas do mundo a partir do verbo, né? Da palavra.
isso que os gregos chamavam, como eu disse aqui, de logos, a razão, o discurso racional, né? E nós sabemos o quanto a nossa Bíblia é grega desde as suas primeiras e antigas traduções, para entender que não é ocasional, né? Que não é ocasional que os hebreus vissem em Deus, né? Essa figura do grande criador original, mas daquele que cria as coisas a partir do logos, a partir da palavra, né? Porque se a gente pegar lá o Gênesis, e eu estou citando aqui a partir da tradução da Bíblia do Rei James, né? Inglesa. A tradução da Bíblia do Rei James é uma tradução para o inglês, mas eu estou citando uma tradução para o português da tradução do Rei James. A Bíblia parece essas matrioscas, essas bonecas russas, a tradução da Bíblia, né? Embora hoje já haja algumas traduções diretas, mas que não são bem diretas, porque tem muitas coisas que foram preenchidas desses textos originais pelos estudiosos que vieram depois, estudiosos já sob a influência do helenismo, da cultura grega, depois da cultura romana, né? É uma confusão, né? Não é que os livros sagrados das diferentes religiões criam uma imagem diferente de Deus. É que a depender da tradução da Bíblia que a gente está lendo, né? Esse Deus tem muito pouco de fato a ver com aquilo que a gente encontra nos textos referenciais, né? Hebraicos, né? Então, se a gente pegar lá o começo do Gênesis, né? O capítulo 1, né? O que o narrador nos informa? Porque é um narrador, né? Ele nos informa que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E que a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, veja, ele não fez. Sabem, dizer é uma forma de ação também, mas ele não fez no sentido que nós atribuímos ao verbo fazer, que é, de certa maneira, envolver-se diretamente com a coisa, né? Ele disse, haja luz, né? E houve luz. Gente, quem mais que diz? Quem mais que diz e a coisa passa a ganhar existência, sentido? O escritor, o narrador, né? Aquele que é capaz de articular experiências num enredo compreensível, né? Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. E ele não só diz para que as coisas surjam, para que as coisas se criem, ele também nomeia as próprias coisas que ele cria, né? Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia, né? Então, no primeiro dia, ele cria os céus e a terra, o que não é pouca coisa, né? Separa a luz das trevas, né? E dá nome a essas coisas, né? Dia, noite e tal. Notem que isso nada mais é do que uma narrativa de origem, é a narrativa do princípio do mundo, do princípio das coisas, ou seja, por que dia chama dia e noite chama noite? Porque Deus criou os céus e a terra, havia trevas, ele criou a luz se separou das trevas, ele deu um nome para essas coisas, tal. Ou seja, porque Deus fez e porque Deus deu nome, né? Por que mesa chama mesa? Porque Deus permitiu que a gente criasse todas... Gente, é claro que isso não explica nada. Percebam que se a gente usar isso como fonte de explicação racional de qualquer coisa,
as pessoas, com razão, vão tentar meter na gente uma camisa de força, né? Veja, ninguém vai num congresso internacional de filosofia da ciência tentar convencer aquelas pessoas que estão ali tentando compreender como é que o discurso racional produz teorias científicas. Veja, imaginem só vocês num congresso de linguística, fazendo uma longa comunicação a partir da qual vocês explicam que, na verdade, o signo não é arbitrário, como o Saussure disse, né? Porque, na verdade, foi Deus que criou todos os signos e, consequentemente, né? Ele deu sentido a essas palavras e, então, os signos todos são motivados porque Deus quis. Gente, é claro que as pessoas vão rir, porque isso não pode servir como uma explicação linguística razoável, né, acerca de uma teoria dos signos, né? De novo, não é uma questão de fé, mas o que a gente vê aqui é que Deus não faz como um marceneiro ou um carpinteiro, né, ou um construtor faz as coisas, né? Um construtor edifica um prédio, um marceneiro constrói uma mesa, né? Deus cria tudo pela palavra, pelo logos, né? Por esse discurso racional, né? Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam juntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Deus é legal, inclusive, curioso, é engraçado, né? Porque ele, quase todas as coisas que ele cria, ele acha que é bom, né? Tipo, ele criou aí, separou terra e mar, né? Não sei o que lá, as águas, tirou as águas debaixo do céu, juntou-as num lugar só, né? E ele viu que isso era bom. Até o homem, quando ele criou, ele achou que era bom até ele se arrepender, porque não demorou muito e ele se arrependeu, né? O Adão, que foi o primeiro cidadão de bem, né? Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã, esse foi o segundo dia. E notem que passa a acontecer o quê? Como ele criou o dia e a noite, a tarde e a manhã, aqui já se instala a passagem do tempo, né? O que aconteceu? Veja só o que o narrador diz, né? Ele diz que a tarde passou, raiou a manhã. É um movimento da passagem do tempo, né? Como a gente vai ver, inclusive ao longo do curso, né? Nós narramos também para dar uma ordem ao tempo, porque sem a narração, a sensação que nós temos do tempo é a de uma pura desordem. O tempo cronológico do relógio, das horas, dos dias, dos meses e dos anos, né? Se misturando com o tempo interior, o tempo da nossa consciência ou da nossa imaginação, né? O tempo da memória, e essas coisas todas se confundindo, né? Então disse Deus que as águas que estão sob o céu, reuniu-se as águas, tal, separou a parte seca, Deus viu que isso era bom e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. E não se esqueçam que
que a terra, né, quando Deus criou a terra, ela era sem forma e vazia, que a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aqui, né, como leitores dessa história, nós somos obrigados a imaginar esse Deus solitário nesse mundo enorme que ele acabou de criar, cujo Espírito vaga sobre a superfície das águas, né? Imerso nessa escuridão. Isso antes dele criar, dele dizer haja luz e a luz haver, né? Veja, tá tudo aí, né? No Gênesis. Deus não faz no sentido que um construtor faz, entre aspas, né? Ou seja, no sentido que um construtor edifica uma casa ou um marceneiro faz. Isto é, produz uma mesa, uma cadeira, né? Deus nomeia, ele cria, como eu disse, a partir da palavra, do Logos, né? E como eu disse, está tudo aí nessa cena, né? Deus criou os céus e a terra, e nós podemos afirmar que os criou por derivação de sentido, ainda que isso não esteja claramente informado na narrativa bíblica do Gênesis, né? Ele criou os céus e a terra como ele criou a luz, as coisas, por meio da palavra, né? Vocês concordam que isso está pressuposto, subentendido? Porque o Gênesis começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas ele não diz como ele criou. Mas tudo que Deus cria na sequência dos céus e a terra é por meio da palavra, né? Ele manda que se faça, né? Ele discursa e as coisas passam a existir. Consequentemente, por derivação de sentido, é correto a gente pensar que foi assim que ele criou também os céus e a terra, né? Depois, é justo pensarmos que, se sentindo solitário, né, vagando sobre as águas, criou a luz, a separou das trevas, fez os mares e aí passou a habitar esse mundo, essa terra com as coisas, né, os peixes, os animais, né, e tudo mais o quanto existe, né? Indo além, não só Deus criou todas as coisas por meio das palavras, como nomeou essas coisas, né? O que significa nomear algo? Significa atribuir um sentido a essa coisa, né? O que significa que Deus foi esse primeiro doador de sentidos, né? Vejam, de novo, como faz sentido compará-lo à figura do escritor, né? Do narrador. O que é o narrador, senão esse sujeito que justamente por meio da sua narrativa atribui sentido, né? Ordem e sentido a um conjunto de acontecimentos, a uma coisa qualquer que sucede a um personagem, né? Colocando esse personagem dentro de um mundo que ele mesmo criou. E não importa se é um escritor no sentido literário, ficcional, ou se é basicamente um povo criando as suas histórias, os seus enredos, né? A razão, como eu disse, antropológica no fundo disso é sempre essa necessidade humana que nós temos de atribuir sentido às coisas, né? De dar um sentido às coisas, né? De dar uma finalidade e um propósito ao mundo e à nossa experiência no mundo, principalmente, né? Tá claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Não? Algum comentário? Eu tenho, já. Oi. Em relação a essa parte narrativa, eu sei que você está falando mais da parte de Deus como narrador, mas eu tive, assim, criação religiosa, das partes católicas e evangélicas, foi meio difícil sendo ateia desde criança. Que triste. Então. Mas depois que eu me afastei disso e comecei a ver a Bíblia, menos como esse livro sagrado, blá, 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 que eu comecei a pensar como linguagem, e aí, por exemplo, o narrador, se eu estou lembrando certo, de Gênesis é Moisés, só que tem
um distanciamento desse narrador, porque ninguém fala sobre isso. Acho que dentro da própria igreja ninguém atribui tanto quem está narrando, porque não importa. É porque é uma coisa meio... até nisso o Gênesis é curioso, porque ele é uma coisa meio flaubertiana, no sentido... Alguém aqui já leu Madame Bovary? O Madame Bovary, esse romance era parte de um projeto, uma ideia, uma obsessão do Flaubert, que era a de criar uma narrativa que se narrasse por si mesma, a ponto de você esquecer o narrador. E, gente, o Flaubert foi um gênio, porque ele conseguiu fazer isso. A gente se esquece que o narrador que está narrando Madame Bovary é um narrador em primeira pessoa. A gente se esquece que ele está inserido na narrativa. Porque no primeiro capítulo, esse narrador começa apresentando Charles, e a gente esquece isso também, que tecnicamente o protagonista, o herói do Madame Bovary é o Charles, o marido, não a Emma, a esposa. E esse narrador começa a narrar justamente a infância, o momento em que o Charles chegou no colégio onde ele estudava. O problema é que a partir do momento que esse narrador diz nós, esse nós desaparece. Isso vira uma narrativa em terceira pessoa completamente impessoal. E a gente não se dá conta nunca mais que esse narrador desapareceu como instância marcada de dentro da narrativa. Isso é genial, né? O Gênesis, de certa maneira, tem essa coisa flaubertiana mesmo, que em nenhum momento a gente se pergunta, mas quem está narrando isso? Ou seja, também está no sentido de quem viu? fazer mais misticismo, né? De ser mais realmente um texto sagrado. Sim, porque no fim das contas é claro que tem alguém narrando, mas é lógico que isso é uma revelação. Ninguém é insano bastante. Bom, se bem que nos meios religiosos não dá para arriscar, mas de qualquer maneira, ninguém é insano o suficiente para imaginar que quem está narrando Gênesis viu isso como testemunha. Inclusive porque é uma impossibilidade lógica, não concordam? Se não tinha nada e Deus criou os céus e a terra, e se só lá no capítulo 3, ele cria o homem, né? Não tinha ninguém testemunhando essa criação. Ou seja, a narrativa do Gênesis é uma revelação, né? Ela foi dada a alguém, né? Mas em nenhum momento a gente se pergunta, digo assim, como leitores alheios à questão da fé. A gente se pergunta quem é que está narrando. É uma narrativa que parece que se produz a si mesma, né? Vocês percebem que isso é muito sofisticado? Veja, isso é muito sofisticado, porque isso é uma coisa que um escritor como Flaubert conquistou a duras penas, depois de diferentes experiências que ele fez com a narrativa, né? Mas isso está, de certa maneira, colocado no Gênesis, né? Então não é por acaso que essa imagem da criação primordial do mundo reapareça. Vejam, a Bíblia, pessoal, se a gente a considerar de um ponto de vista estritamente literário, né? Inclusive há grandes e importantes estudos, por exemplo, o crítico de língua inglesa, o Frank Kermode, ele tem um livro, né, que eu me esqueci quem é o coautor com ele, que se chama justamente um guia literário da Bíblia. Vejam, é o guia literário, não é uma explicação metafísica, aí, João, transcendental da Bíblia. O Frank Kermode transforma a Bíblia num guia literário, porque, pessoal, a Bíblia é uma enorme fonte. A Bíblia é uma enorme fonte de referências para toda a literatura posterior, né? De certa maneira ligada à tradição judaico-cristã e mesmo islâmica, porque os 5 primeiros livros da Bíblia também formam a base, né? A base religiosa do islamismo, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? É a base dos 3 grandes monoteísmos ocidentais, né?
a religião islâmica, a religião judaica e a religião cristã, tá? A Bíblia é uma enorme fonte de influência para toda a literatura como arte, para toda a narrativa como criação literária que existiu depois, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia tem umas histórias maravilhosas, né? Vejam a história lá do profeta Eliseu, né? Que tem que sair, eu nunca me lembro de onde que ele teve que sair, para onde que ele ia, tal, mas ele teve que fazer uma viagem e tão logo ele começou passando por umas crianças, na verdade uns adolescentes, né? Acho que eram 42 crianças, né? E ele era careca e esses jovens passaram a zombar da careca do Eliseu. Eliseu rezou e pediu a Deus para que Deus punisse esses jovens, né? E Deus mandou, nesse instante saiu do meio dos arbustos 2 ursas e despedaçou as 42 crianças. É uma chacina de ursos, tal. Durante muito tempo, eu sempre gostei muito dessa história, né? Eu acho que a Bíblia tem essas histórias edificantes, né? Pro espírito, né? Tipo, o Eliseu, coitado, que não teve tempo suficiente para viver e conhecia a marchinha de carnaval que diz que é dos carecas que elas gostam mais, né? O Eliseu não teve tempo para isso, né? Ele pede a Deus, e durante muito tempo o que eu achei sempre um problema, porque o meu problema com narrativas não é se elas são verdadeiras ou não. Eu não considero nenhuma história, nenhuma narrativa, nem as da Bíblia, como possivelmente verdadeiras, né? Mas durante muito tempo eu fiquei pensando assim, gente, como assim urso na Galileia? Urso, tal, né? O meu problema é com a verossimilhança. Eu falei assim, gente, como assim? Né? 2 ursos saindo dos arbustos, tal. E aí eu fui pesquisar e tem mesmo um tipo de urso que é daquela região dos desertos lá, tal. Porque a gente pensa em urso e pensa que é árvore, né? Urso, árvore, rio, salmão, né? Ou a gente pensa em urso e neve, né? Mas a gente não pensa num urso. Veja, tem mais essa, né? Além de todos os problemas que um deserto coloca para o homem, ele ainda corre risco de topar com um urso que vai despedaçá-lo ali, como na história do Eliseu. Essa história é maravilhosa, né? Tipo, vejam, boa parte das histórias de punição, de vingança e etc., né? Tem, de certa maneira, sua origem em grandes histórias, grandes narrativas bíblicas, né? O Machado de Assis, um dos romances que a crítica chama de maturidade, da fase de maturidade do Machado de Assis, se chama justamente Esaú e Jacó, os 2 irmãos, os 2 gêmeos bíblicos, né? Aqueles cujo irmão Jacó enganou o pai para que o pai o abençoasse e lhe desse a primogenitude no lugar do Esaú, né? E naquela cultura, o herdeiro do pai era o primogênito abençoado pelo pai, né? E o Jacó usurpou, igual aquela novela do SBT, A Usurpadora, né? O Jacó usurpou. Eu adorava as novelas do SBT, inclusive os nomes, né? Abraça-me muito forte. Pô, isso é um puta nome, né? Como que alguém pode desperdiçar um título desse com uma história ruim daquela? Mas eu gostava de assistir, tal, A Usurpadora, Canavial de Paixões. Teve uma novela que chamava Canavial de Paixões, né? Vocês conseguem imaginar isso? Eu só consigo imaginar essa fumaça preta que me intoxica, me mata de rinite. É a única coisa, a única paixão que um canavial aqui no interior me desperta é a do ódio, né? Então esses títulos são ótimos. O Jacó usurpou, né? O Jacó usurpou a primogenitude do irmão Esaú, né? E o que o Machado faz? O Machado vai lá na conturbada relação, na conflituosa relação que se estabelece entre o Esaú e Jacó,
né, para construir os dois protagonistas do romance dele, que são os irmãos gêmeos Pedro e Paulo, né? Vejam, os irmãos gêmeos, eles representam não só essa retomada, os irmãos gêmeos em conflito representam não só essa retomada da narrativa bíblica de Esaú e Jacó, como também figura o tema do duplo, que é um tema muito importante na cultura moderna, né? Essa ideia do sujeito igual a nós, né? Que desperta na gente um certo sentimento de sinistro, né? Uma certa sensação de sinistro. Tá claro isso, pessoal? Então a Bíblia continua sendo fonte, né? Vocês querem um romance mais fortemente influenciado por essa ideia bíblica do mal do que Moby Dick, do Herman Melville, né? Essa obsessão, que também é grega, essa obsessão homérica do Aquiles, né? Essa obsessão do Pélida, também está ali na figura do Ahab, o capitão do navio baleeiro, né? Que, mutilado pela baleia, vai se dedicar a persegui-la pelos 7 mares, como diz o Pica-Pau no desenho, na adaptação do Moby Dick, né? O Moby Dick é um desses grandes romances que as pessoas conhecem a história porque foi parar na cultura popular, não porque leram, porque viram um episódio do Pica-Pau em que o Ahab é o Dooley e o Pica-Pau vai trabalhar no navio e o Dooley está tentando capturar a Moby Dick, está tentando matar a baleia branca e tal. Do mesmo modo que o Fausto do Goethe, né? Que é a obra seminal da modernidade, né? Essa tragédia enorme que o Goethe escreveu, que é como eu estava dizendo no começo da aula, uma cosmogonia inteira em ação, né? Muita gente conhece o Fausto não porque leu o Goethe, mas porque viu aquele episódio do Chapolin, né? Em que o seu Madruga é o Mefistófeles, o diabo, e dá para o Fausto, interpretado pelo Roberto Gomes Bolanhos, um chicote desses de equitação, que se chama o Chirim Chirion do diabo, que lhe dá o poder de produzir aquilo que ele quiser, só imaginando e dizendo. Percebem o quanto isso tem também de divino, né? Vejam, as nossas narrativas, as mais cultas ou as mais populares, estão permeadas por essas grandes experiências, né? As narrativas bíblicas, como eu disse, elas surgem lá nas culturas antigas como um complexo de mitos que ajudam a explicar o mundo, o cosmos, o homem, etc. E no mundo moderno, racional, elas se apartam dessa função e podem ser lidas e olhadas e entendidas de um ponto de vista puramente material. Vejam, eu posso ler a Bíblia inteira, a Bíblia toda, como um enorme conjunto de narrativas. E tem tudo lá, tem tudo que uma narrativa tem para mobilizar o interesse do leitor, né? Tem conspirações, tem conflitos, né? Tem disputas, tem traições, tem muita traição na Bíblia, né? Tem violência, incesto, estupro, né? Tem tudo, tem a dimensão encantada da experiência humana na figura dos anjos que trazem as anunciações, né? O próprio Jacó, quando o irmão passa a persegui-lo com um exército, ele vai rezar no deserto, orar no deserto, né? Para encontrar uma solução para esse conflito com o irmão, e lá um desconhecido passa por ele, ele pede a bênção, o desconhecido se recusa a abençoá-lo, e ele segura o desconhecido, e eles passam a lutar, e eles lutam a noite toda, e o desconhecido só consegue se livrar do Jacó porque o fere na coxa, né? E nesse momento o desconhecido o abençoa,
e diz que a partir daquele momento ele não se chama mais Jacó, mas sim Israel, cujo nome quer dizer justamente aquele que lutou com Deus, né? Então vejam, a Bíblia também está cheia desses relatos que hoje, como uma categoria ficcional, nós chamaríamos, por exemplo, de narrativa fantástica, né? Essas narrativas em que esses elementos extraordinários, mágicos, se manifestam dentro da experiência material da vida. Tá claro isso, pessoal? Esse aí me fez lembrar do livro do Paulo Leminski, que acho que chama Jesus, que faz um estudo sobre, faz esse nome, né? Atravessar 2000 anos, até Sim. ser falado. Vejam, como o Carlos disse aí, tem que haver uma boa razão para que uma coisa perdure por 2, 3 mil anos, né? O que é que faz uma coisa durar 2, 3 mil anos? É o fato de ser uma história bem contada. Porque veja, porque a ideia de Jesus sobrevive a 2 mil anos? Porque não é só que Jesus encarna a salvação transcendental. É porque é uma puta de uma história bem contada, tem tudo lá, né? Esse cara nasce, ele é filho de Deus, o Aquiles também não se esqueçam, ele é semidivino, né? Ele é filho de Deus com uma humana, e aí o pessoal religioso acha ruim aquele negócio das Olimpíadas lá, né? Da ceia dos deuses com os faunos e não sei o que lá. Gente, né? Deus engravida uma mulher na Bíblia e as pessoas acham, isso é legal, né? Agora, o Aquiles ter nascido de uma deusa e um homem, aí não pode, né? Onde já se viu um fauno com os pés de cabra virados para trás, tal, né? Andando com uma flauta e o pessoal fazendo essa putaria toda com o Dionísio dançando ali, né? Isso não, mas, né? Deus mandar 2 ursas para despedaçar 42 crianças é perfeitamente compreensível, né? Percebam que se a gente enveredar pelo domínio da fé, né? Essas coisas não se sustentam muito, né? Sem soar engraçado que uma religião reivindique uma ideia de Deus melhor, ou mais adequada, ou mais verdadeira que a outra, tal, né? Mas vejam, a história de Jesus sobrevive a 2 mil anos. Ele sobrevive como um símbolo, porque no sentido de que ele tem um significado estável. Quando eu penso em Jesus, eu sei o que ele significa, a priori, né? O sentido dele já está dado, cristalizou-se, por isso é um símbolo, né? Mas a verdade é que a história de Jesus só dura 2 mil anos porque foi muito bem contada, né? Peguem os 4 evangelhos, vejam, 4 pessoas contando a mesma história de 4 pontos de vista diferentes. Tem os apócrifos, né? Sem contar os apócrifos todos, os manuscritos do Mar Morto, para quem se interessar, por exemplo, narra a infância de Cristo, vejam, não falta nas narrativas tradicionais, nos evangelhos tradicionais, não falta nem esse elemento misterioso, que é o que Jesus fez entre ser um bebê refugiado, fugindo com os pais, um bebê de colo, e os 30 e poucos anos quando ele retorna, já basicamente para cumprir o seu destino, ser crucificado em nome da salvação humana, né? Ou ser submetido ao Calvário em nome de uma nova união de Deus com os homens. Porque Deus é esse escritor que tem um sentido de autocrítica muito forte, né? A primeira vez que ele olha para a sua criação e ele não gosta muito daquilo, ele fala assim, não, vou zerar isso, começar de novo, né? Mete um dilúvio aí, acaba com o mundo tal e começa a história outra vez, né?
A história de Jesus não deixa de ser a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de acabar com o mundo, ele manda o seu representante, o seu Salvador, para construir uma nova aliança com os homens, né? Ou para renovar aquela aliança que Noé tinha ajudado a fundar depois do dilúvio, né? E ele manda o próprio filho para renovar essa aliança com os homens, né? Mas a história do cara tem tudo. O cara passa 30 anos sumido, volta, vira um agente revolucionário numa região colonizada por uma das forças imperialistas mais brutais que já houve, o Império Romano, né? Transgride as leis desse lugar sem transgredi-las de fato, né? Porque é sempre assim. Vejam, no julgamento dele, quando Pilatos diz assim, então você é o Messias, ele fala assim, é tu que o dizes. Jesus é o Sócrates da religião, né? O filósofo. Ele não se compromete com nada tal, tipo, né? Os vendilhões do templo lá, né? Os fariseus perguntando para ele, né? Se era lícito ganhar dinheiro ou não, né? Comercializar, receber dinheiro, não sei o quê. E ele pega a moeda e pergunta, né? De quem é esse rosto? De quem é essa efígie na moeda? E eles dizem que é de César. E aí ele responde, então, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Gente, tipo, se ele diz assim, olha, é muito ruim comercializar e ganhar dinheiro, os caras já tinham metido ele na cana ali mesmo, não tinha nem dado tempo de ter calvário, de carregar cruz, nada disso tal. Mas é que ele é sempre, Jesus é essa figura, de novo, vejam a importância do logos, do discurso racional, né? E Jesus é o quê? É o grande criador de parábolas, não é? O filho pródigo, por exemplo, o sermão da montanha. E o que são essas parábolas? Se não grandes narrativas. Narrativas encaixadas dentro da narrativa dos evangelhos. Ou seja, narradores em terceira pessoa, narrando a história de Jesus, que dão voz a Jesus, que usa as parábolas, ou seja, suas próprias narrativas, para transmitir a sua mensagem. Então, lembrados do começo da aula, Platão, o criador de mitos, para destruir os mitos, né? Jesus cria as alegorias para destruir todas as alegorias e dizer que ele é a única fonte de sentido, né? Que os homens podem encontrar para todos os aspectos da sua vida e da sua existência, né? Bem lembrado, Carlos, Jesus é uma grande figura. O Guimarães Rosa, uma vez, né, o autor do Grande Sertão Veredas, do romance, o Guimarães Rosa uma vez foi perguntado para quem que ele escrevia, né? Ele deu uma das respostas mais geniais que eu já vi até hoje. Ele diz assim, eu escrevo para daqui 700 anos, eu escrevo para o juízo final. É isso que um grande escritor tem que ter em mente quando está escrevendo, né? Você não escreve para esse ou para aquele leitor. Você tem que escrever para os 4.000 anos da Ilíada e da Odisseia, os 3.000 anos da aventura de Deus na tradição judaico-cristã. Você tem que escrever para os 2.000 anos de Jesus Cristo. Você tem que escrever para o juízo final, né? O livro das revelações. Acho que uma outra coisa que atribui isso que o Carlos falou da figura de Jesus meio cristalizado, assim, é também isso que você citou dele nos comprometer, abre muito espaço para disputas de narrativas que tentam interpretar esses vãos assim, que... Sim, exatamente. Não, o problema com as mensagens religiosas, uma parte desse problema está nas próprias mensagens, porque elas tendem a ser, como eu disse, metafóricas, simbólicas, alegóricas. O que isso significa? Que, em geral, elas deixam lacunas, elas são ambíguas, elas se abrem à interpretação, né? E se a criação, entre aspas, é divina, a interpretação, para usar uma expressão do Nietzsche, é humana, demasiado humana, né? Infelizmente, as pessoas interpretam o que elas querem, né? Porque
criou-se de certa maneira, ou popularizou-se de certa maneira, essa ideia muito equivocada de que interpretar é basicamente encontrar um sentido para uma coisa, né? Mas veja, encontrar um sentido para uma coisa envolve um método de pensamento, de reflexão, de entendimento. Não basta você simplesmente dizer assim, eu acho que é isso, e está interpretado e o sentido é isso, ou o que é pior, né? Você se sentar ali diante do padre ou do pastor e ir embora com a interpretação que ele fez daquelas coisas, né? Isso é tão triste quanto vocês aceitarem sair das aulas aqui só com a minha interpretação desses textos, dessas questões, tal. Ou seja, sem esse trabalho de tentarem se colocar ou de colocar os próprios entendimentos em relação ao que nós estamos discutindo aqui, né? Pessoal, na semana que vem eu termino essa aula, né? Só tem mais um aspecto do problema de por que narramos que eu quero discutir, e eu acredito que hoje eu vou deixar a pasta por hora lá no Classroom, porque o Xerox ainda não está funcionando, não tem como pôr os textos literários lá no Xerox, e como eu disse, os textos literários são obrigatórios e vocês precisam trazer a cópia impressa para a aula. Mas não vai dar para pôr essa semana lá, para vocês adiantarem a leitura do canto 1 e do canto 6 da Ilíada. Eu vou deixar a pasta com os textos lá no Classroom para vocês poderem pegar, se vocês quiserem. Quem tiver condições, imprima depois, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção. Tenham um bom resto de semana. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.